Olá, amados, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula, né? Uma aula sobre resolução de exercício. E a aula de hoje é a resolução do exercício da lista de elipse. Então, nós selecionamos aqui a primeira questão, no mesmo formato da outra aula, né? E aí vocês resolvem as outras, a depender das escolhas de vocês. Nós temos uma elipse centrada, né? Centro em 0 e 0. A partir disso, a gente já consegue, pela equação, achar o valor de A ao quadrado é 25. Então, eu posso dizer que meu A ele é mais ou menos 5. E aí nós vamos ver esse comportamento no vértice. Podemos achar também o valor de B, que meu B ao quadrado é 16. E a partir daí, meu B é mais ou menos 4. E aí nós vamos ver esse comportamento, né, lá na frente também, nas extremidades do eixo menor. Feito isso, nós já podemos aqui de cara achar os vértices. Nós vamos ter dois vértices, como ela é uma elipse centrada, os vértices vão estar sobre o eixo de x, ou seja, o valor de y é zero. Quem vai ser o x? Nesse caso é o valor de A, que é mais ou menos 5. Então, nós vamos ter aqui menos 5 e 0 para o primeiro vértice e o segundo vértice com coordenadas 5 e 0. Então, nós já achamos o valor de A, já achamos o valor de B, já temos os nossos vértices. Feito isso, nós já sabemos, pela equação, pelo teorema de Pitágoras, no triângulo que está na aula, na apostila de vocês, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que é que nós podemos dizer sobre isso? O meu C ao quadrado, ele vai ser igual a A ao quadrado, que já está aqui, que é 25. Esse B ao quadrado, ele passa para o outro lado subtraindo, e a gente viu que B ao quadrado é 16. Ou seja, o meu C ao quadrado é igual a 9. O que implica que meu C é mais ou menos 3. E esse valor, ele vai dar referência dos focos. Os focos, eles estão sempre entre os vértices. Então, todo foco ele está entre os vértices. E se eles estão entre os vértices, eles estão no mesmo eixo. Nesse caso, como é centrado e os meus vértices estão sobre o eixo x, em que y é 0, os meus focos também estarão sobre o eixo x, com o valor de y igual a 0. Ou seja, o meu primeiro foco vai ser o menos 3, menos 3 e 0. E o meu segundo foco, 3 e 0. Feito isso, nós já encontramos os vértices, nós já encontramos os focos. Faltam agora as extremidades do eixo. Então, como nós temos o eixo menor, nós temos aqui ele embasado no valor de B que nós encontramos. Então, o que é que acontece? Esses valores dessas extremidades do eixo menor, como é centrada, aí o meu vértice está no eixo do x, o meu eixo menor ele vai estar sobre o eixo de y. Então, eu vou ter algo em função desse valor de B no eixo de y. Então, se é no eixo de y, quem vai ser zero é o x. Então, eu vou ter aqui a primeira extremidade sendo 0 e menos 4, porque é o valor de B. B está relacionado com o eixo menor. E como nós já vimos que raiz dá mais ou menos, eu vou ter uma outra extremidade em 4. Então, eu vou ter 0 e 4. De onde eu achei esse 0, professora? Porque ela é uma elipse centrada na origem e os meus vértices estão sobre o eixo x. Se os meus vértices estão sobre o eixo x, o meu eixo menor ele está sobre o eixo y. O menos 4 e o 4 vem do valor de B que nós encontramos aqui. Esse menos 3 e esse 3 vem do valor de C. E o menos 5 e 5 vem do valor de A. Então, todos esses valores que nós encontramos, eles nos fornecem os vértices, os focos e as extremidades do eixo menor. Feito isso, nós podemos desenhar a nossa elipse. Claro que aqui não vai ficar tão legal, porque feito no computador o desenho não fica tão bonito. Então, vejo que até as letras já não ficam muito legais. Mas nós vamos entender como desenhar
essa elipse. Primeiro, nós temos que montar os pontos que nós temos aqui. Então, nós temos aqui 6 pontos. Os vértices, vou dizer que está aqui aproximadamente, o V1. Eu não vou colocar as coordenadas, porque as coordenadas já estão aqui. Então, eu sei que V1 é menos 5 e 0. V2 é 5 e 0. Então, V2 é um ponto que está aproximadamente aqui. Como a gente não tem como medir, é só trabalhando a imaginação e fazendo de conta que a representação fica naquele espaço. O F1 é menos 3 e 0. Então, o valor aproximadamente aqui. Meu F2 é o 3 e o 0. Já desenhei os focos, vejo que focos e vértices estão sobre o mesmo eixo, sobre a mesma reta suporte, e na reta suporte contrária e perpendicular, ela está às extremidades do eixo menor, que é o B1, 0 e menos 4. E o B2, que é 0 e 4. Então, aqui são os nossos 6 pontos que já estão desenhados e a elipse ela ficaria... Não desse jeito, mas é mais ou menos essa representação. Então, como é que eu iria formar essa representação dessa elipse? Fazendo uma ligação entre vértice com as extremidades do eixo, vértice com as extremidades do eixo, vértice com as extremidades do eixo. Então, essa ligação desses 4 pontos daria para a gente essa elipse. Amados, ficamos por aqui. Bons estudos a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.